O nosso dia hoje amanheceu com chuva em alguns pontos, né? Algumas coisas esquisitas, digamos assim. Chuva e sol, manhã nublada, tarde escaldante, um dia quente e outro refrescado bruscamente por uma massa de frio. Termômetro não é o único que sente as oscilações constantes do clima, não, viu? Essas mudanças, na verdade, afetam a nossa saúde como um todo. E, claro, que não poderia ser diferente quando a gente fala da nossa pele. As consequências são ainda mais notadas na nossa pele. Como resolver essa questão então? A gente vai conversar ao vivo com o dermatologista Dário Rosa, que vai trazer e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação aqui no RF com você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizo pela estreia, fico muito feliz de estar participando desse momento aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado pela gentileza. Bom, o termômetro muitas vezes é nosso inimigo, né? Durante o dia, a gente passa, às vezes, né, dias muito quentes e tal. Mas a nossa pele, bom, a gente sente isso pelo suor tal. Quais são os principais efeitos que essas mudanças bruscas de temperatura causam na nossa pele? É interessante isso, porque assim, a gente realmente está passando por um momento de grandes oscilações climáticas, né? Hoje o clima amanheceu meio nublado, ontem estava bastante quente, e a gente fica meio perdido realmente de quais são os cuidados adequados que a gente tem que ter com a nossa pele, porque assim, de um dia com uma característica, outro com outro, o que realmente fazer. Então, assim, o que a gente sabe é que essas alterações climáticas, principalmente as alterações climáticas muito bruscas, elas podem provocar tanto uma alteração em toda a estrutura da pele, afetando o processo de hidratação, alterando o pH da pele, alterando também o processo de renovação celular. Então, a pele sofre essas alterações e, com isso, a gente tem vários danos. A pele mais sensível, uma pele mais tendência à irritação e uma pele mais exposta a fatores ambientais, como, por exemplo, uma poluição atmosférica. Como é que a gente deve fazer, doutor, para poder encarar, eu digo, essas mudanças, especialmente para quem fica o dia inteiro na rua? Quando a gente vai para casa em algum período até dá, toma um banho, né, passa alguma coisa e tal. Mas para quem fica o dia inteiro na rua, que pega especialmente o começo da manhã às vezes mais frio, aí pega a tarde, hora do almoço, com aquele calorão estralando e chega à noite e começa a chover, como é que a gente pode fazer para tentar cuidar da nossa pele? Eu costumo falar que existe uma tríade básica para a gente fazer o tratamento adequado da nossa pele. Essa tríade básica, ela não depende muitas vezes de fatores climáticos, vai depender muito da característica da pele. Então, assim, é importante você fazer uma higienização adequada da sua pele. Então, assim, você levar um sabonete normalmente adequado para o seu tipo de pele. Se for uma pele um pouco mais oleosa, um sabonete que ajude a secar um pouquinho a pele, ou um sabonete um pouco Cindet para aquelas peles que são mais atópicas, assim como o uso de uma proteção solar adequada, né? O protetor solar tem que ser utilizado em qualquer época, independente se for no período de baixo de sol ou nos dias nublados, é importante aplicar um protetor solar e, além disso, de fazer a hidratação. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que a gente não precisa de hidratar a pele por ela ser um pouco mais oleosa, mas as peles também têm que ser hidratadas, é claro que com hidratantes específicos, direcionados para o tipo de pele de cada pessoa. Então, essa é uma tríade básica de cuidados diários que a gente tem que ter em relação à pele. Ah, mas hoje tá nublado, hoje não tem o sol aparecendo. Eu não preciso usar protetor solar, né? É o que muita gente fala. Só que o negócio não é bem assim, né? É bem diferente disso, na verdade. Assim, as pessoas associam o uso do protetor solar apenas ao sol. Isso é um erro muito comum, muito frequente. O que a gente sabe é que o protetor solar ele tem que ser aplicado mesmo nos dias nublados e chuvosos. Isso porque a grande parte da radiação ultravioleta que sai do sol e causa envelhecimento, causam manchas, causam queimaduras solares, elas ultrapassam até mesmo as nuvens e podem chegar à sua pele e, com isso, provocar aqueles danos comuns que a gente tem relacionados à exposição solar crônica, desde que seja uma exposição solar mais intensa. Então, o protetor solar tem que ser aplicado todo dia, muitas vezes mesmo sem sair de casa. Às vezes as pessoas esquecem também, porque essas luzes de claridade que iluminam os ambientes, os aparelhos eletrônicos,
tanto manchas quanto envelhecimento. Então, necessitam também de uma proteção. Quando a gente esses dias especialmente, especialmente aqui em Campinas, tem até batido um ventinho e tal. Às vezes bate um vento mais forte quando vem uma chuva. Até o vento prejudica a nossa pele, né? Sim, não, a gente acha que as vezes são apenas alterações climáticas, mas o vento também. Ele aumenta a perda de água transequidérmica, ela faz a pele ficar mais hidratada. Quando você vem, você acaba se desidratando um pouco mais e favorecendo, inclusive, a instabilidade da pele, uma pele mais ressecada, uma pele mais sensível, mais predisposta a dermatites e a irritações. Como a gente consegue evitar esses danos colocados muitas vezes pelo vento, às vezes aqueles motoristas, motoristas de motocicletas que vão se expor frequentemente a isso, é sempre usando um hidratante adequado para o tipo de pele, direcionado para o rosto e passando logo em seguida um protetor solar. Existem alguns hidratantes que são específicos para algumas partes do corpo, às vezes braços, às vezes rosto e tal. Não é uma questão meramente comercial. Existem diferenças na forma de hidratar a pele. Sim, existem grandes diferenças. E assim, uma confusão que as pessoas fazem muito frequente é que muitas vezes elas acham que peles oleosas não precisam ser hidratadas, né? Isso é um erro frequente porque, assim, quando a gente fala em oleosidade, a gente fala em aumento de secreção sebácea. Quando a gente fala em pele desidratada, a gente fala em perda de água, em alteração daquele mando hidrolipídico, principalmente de água. Então, mesmo peles oleosas têm que ser hidratadas. Então, assim, quando a gente fala em hidratantes faciais, a gente fala de hidratantes mais leves, no rosto mais oleoso, aqueles hidratantes livres de óleo, que a gente chama de oil free, com um aspecto mais sequinho, e naquelas peles mais que são mais ressecadas, a gente pensa naqueles hidratantes com maior quantidade de óleo, então aqueles hidratantes que também voltam para o aumento da oleosidade da pele. Quando a gente fala em hidratantes corporais, são hidratantes normalmente mais pesados, com uma consistência um pouco mais intensa, normalmente em cremes ou pomadas. Porque a pele do corpo ela tem umas características diferentes. Mesmo aquelas peles mais pesadas, elas toleram uma hidratação mais intensa. Uhum. A gente está falando de hidratantes, né, produtos comerciais e tal, mas a gente não pode esquecer da alimentação, água, né? Tudo isso também faz diferença. Faz toda a diferença, né? Eu falo que grande parte do que a gente grande parte do que a nossa pele ela depende também muito da nossa alimentação e daquilo que a gente ingere. A hidratação da pele não é só através de uso de cremes hidratantes, mas também os vasos sanguíneos que nutrem a pele, ela tem que levar uma quantidade adequada de água, porque é aí que você vai garantir um suporte adequado dos nutrientes. Então, assim, ingerir bastante água, principalmente nesses períodos do verão, é super importante. Normalmente a gente recomenda 2 a 3 litros de água por dia para a pessoa. É claro que de acordo com o peso, mas em geral a gente recomenda isso. Uma alimentação equilibrada. A gente sabe que os alimentos eles influenciam de forma muito significativa na pele. Então, a gente sabe que alguns alimentos têm o efeito de fotoproteção, alguns outros podem ter um efeito anti-envelhecimento, alguns podem ter efeitos clareadores, e tudo isso tem que ser considerado na saúde da pele. Bom, são questões importantes, não é? A gente está falando aqui sobre a hidratação da pele, alimentação correta, hidratantes e tal. Tem alguma outra dica, doutor, que a gente possa dar pro telespectador do RF com você para poder encarar essas mudanças? Uma outra coisa até que eu lembrei agora que eu ia comentar, a gente soa muito nesse período, né? Muito suor, tal. Com que a gente deve limpar esse suor? Não é simplesmente pegar, por exemplo, passar camisa, limpar com a camisa, né? Ou usar, sei lá, toalha de papel. Tem alguma coisa que pode ajudar a limpar o suor e evitar que a pele fique machucada em alguma forma? O que a gente fala é que normalmente a gente, principalmente aquelas pessoas, a gente tem que fazer uma diferenciação entre aquele suor que é desencadeado mesmo por condições naturais. Então, no período do calor, a gente tende a suar um pouco mais. E existem aquelas pessoas que têm o que a gente chama de hiperidrose, são aquelas pessoas que suam excessivamente, mesmo em condições que não estão predispostas a um suor excessivo. Então, assim, às vezes
Muito bem, infelizmente nós tivemos... Tá? Ô, doutor, a gente está com um sinal aí meio travando, vamos ver se a gente consegue retomar. Só para poder encerrar essa questão, né, gente? Ficar assim, fazendo assim, sabe? Não dá certo. Vamos ver se voltou. Doutor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Aí, agora sim. Bom, retomando o raciocínio, então, doutor, é muito importante, não é, que a gente utilize os produtos que nós temos para poder hidratar a pele, mesmo quando a gente está suando. Isso. E assim, existem sabonetes específicos. É claro que assim, o ideal é não ficar limpando com produtos inadequados para o seu tipo de pele, mas assim, sempre tomar um banho, aqueles banhos rápidos, normalmente com uma água não muito quente, assim, e usando principalmente sabonetes que têm potencial hidratante. Essa limpeza, evitar produtos que muitas vezes químicos, que muitas vezes podem, numa pele mais sensível, provocar irritações, e sempre passar uma camada de hidratante logo posterior a essa limpeza. Isso são medidas muito importantes nesse processo de cuidados com a pele. Muito bem, doutor Dário Rosa, muito obrigado, viu, pela presença aqui no RF com você. Conversamos com o Dário Rosa, que é dermatologista, dando um geral aí para vocês tomarem cuidado nessa época que a gente está vivendo todas as estações em apenas um dia, né? Obrigado, doutor, pela participação aqui na estreia do RF com você. Grande abraço.